Muitas vezes, quando a gente olha a expressão substância ilícita, né, a gente olha como a margem da sociedade. E muitas das vezes as pessoas que colocam essas outras na margem são pessoas que estão usando algumas substâncias, né, remédios, aqui entre aspas, né, que de alguma forma ela está sendo usada como ilícita, né, porque não tem uma prescrição médica. Isso torna, na verdade, uma substância também não autorizada, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. O que é que o senhor pensa? Talvez a gente devesse pensar o seguinte: por que essa dicotomia, substâncias legais e substâncias ilegais, substâncias permitidas e outras não, né? Primeira coisa que a gente deve é pensar: por que isto? Eu penso, e comigo muita gente, é de que o que determinou essa ilegalidade não foi o efeito do produto, não foi o efeito sobre a saúde, não foi o efeito sobre a saúde coletiva, porque se fosse pelo efeito, a substância que nós deveríamos retirar de circulação seria o álcool. Maior número de acidentes, o álcool está envolvido. Maior número de acidentes de trabalho, o álcool está envolvido. Maior número de crises domésticas, de homens batendo em mulheres e batendo em filhos, o álcool está presente. Então, se nós fôssemos escolher pelo efeito, pelos danos, nós escolheríamos certamente o álcool para ser a droga proscrita. Depois nós temos outras substâncias que são hoje lícitas, como você diz, os diazepínicos da vida, as ritalinas da vida, são lícitas e produzem muito menos danos coletivos do que o álcool e do que o tabaco. Mas esses medicamentos usados licitamente, eles entram nessa mesma, eu diria, circunstância do álcool e do tabaco, isto é, produzem danos à saúde de modo monumental. Bom, mas são todas lícitas. E a maconha? A maconha você vai verificar que ela é usada por adolescentes na transgressão, na passagem da infância para a vida adulta, nessa famosa adolescência. Você vai ver que tem pessoas que usam um cigarrinho de maconha aqui e outro acolá. Quando você compara o uso de maconha com essas outras substâncias, fica ridículo a quantidade de gente que usa maconha comparada com a quantidade de gente que usa essas outras substâncias lícitas. Se a gente pensar cocaína, a mesma coisa. Se nós pensarmos o crack, aí então, meu Deus, quem usa o crack? Quem usa o crack são as pessoas que estão no fundo do fundo do fundo do poço. Lembra Caetano, né? A história do avesso, do avesso, do avesso. Fundo do fundo do fundo do poço. São pessoas que não têm mais nenhuma possibilidade que não seja a de sustentar as suas vidas usando o crack, que é a cocaína fumada, a pasta básica de cocaína fumada. E quantas pessoas usam crack? 0,00001. Comparado com tabaco, com álcool, com medicamentos, eu não diria que fica ridículo, fica impossível de ser comparado. Ora, o que eu estou querendo dizer é de que a legalidade ou ilegalidade não se fez pelo efeito do produto, nem pelos danos sociais que o produto causa. Então, por que foi? Foi por ordem política. Nós sabemos que num determinado momento o mundo ocidental proíbe a cannabis sativa, a maconha, para controle de negros. A proibição de drogas tem cor, a cor é preta. Não foi qualquer coisa assim. Diz, o efeito da maconha é tão danoso, isso cria um problema do ponto de vista coletivo tão grande que nós precisamos proibir. Não foi isso. Foram os negros norte-americanos de Orleans, lá pelos anos 1910, 1920, precisavam ser controlados, precisavam colocar aqueles homens e mulheres na cadeia, precisavam dizer que os pretos são inferiores, que eles são violentos, que eles são ruins, que eles precisavam ser controlados. Como
associaram que eles eram aquilo por força do uso de um produto psicoativo chamado maconha, marihuana, no mundo todo, e só no Brasil se chama maconha. Então, isso ganhou força política, que mais tarde, no governo Nixon, vai inaugurar o que nós chamamos guerra às drogas, que serviu para quê? Para invadir a Bolívia, para invadir a Colômbia, para controlar o mundo de baixo do Equador, nós aqui, os chamados inferiores, que eu acho, inclusive, que é uma grande injustiça, nós não somos inferiores. Eu gosto muito de um mapa que tem a América Latina virada ao contrário. Nós passamos para o polo superior, passamos para o hemisfério superior. Então, foi uma questão política. Depois isso se torna, com a proibição, rapidamente, uma questão econômica. Quando proibiram o álcool nos Estados Unidos, verificaram que quem fabricou álcool ficou multimilionário. Dizem que a família Kennedy ficou muito rica. E as más línguas dizem que isso causou para a família uma maldição, por isso morreram tantos Kennedys. Mas isso faz parte da história da carochinha. Mas, de qualquer sorte, muita gente ficou rica. Ora, a proibição para um controle social que se associa numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, a proibição de maconha, de cocaína, e de crack e de tantos outros produtos atualmente fabricados em laboratórios gerou uma economia de 500 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma economia que é maior do que armas e do que o petróleo. Quer dizer, a proibição não foi por causas vinculada à saúde. Foi a proibição posta, eu não poderia dizer inteligentemente, mas com uma perspicácia muito grande de muitos, de que era uma forma de controle social e, do outro lado, de uma economia marginal, absolutamente fora de qualquer controle. O que nos levaria hoje aqui, nessa conversa, a perguntar por que isso se sustenta. Se sustenta porque nós vivemos numa sociedade capitalista e numa sociedade racista. Ora, se vocês forem a uma prisão em Salvador, em qualquer lugar do Brasil, encontrarão pretos e pretas. Quer dizer, a prisão de pessoas vinculadas à droga tem cor. É uma cor preta, não é outra cor. Né? São pessoas periféricas, são pessoas sem oportunidade, são pessoas sem possibilidade social. Por quê? Porque elas estão postas numa dimensão e numa situação de insuportabilidade. Leiamos o livro de Laurentino Gomes, Escravidão, 3 volumes fortes, mas quando a gente acaba de ler aquele livro, a gente diz: o Brasil continua em 1500. Nós continuamos numa situação absolutamente racista, dominadas por um pequeno grupo de senhores, e o resto é o resto. O resto continua submetido a quê? Submetido a controle. E a maconha, como a cocaína, como as drogas ilícitas, ainda hoje, são a razão que o poder público apresenta para o controle social, para dizer que as pessoas que usam drogas são pessoas de 2ª, 3ª e 4ª categoria, por isso, e aí se inaugura o quê? Se retoma essa história de lutar contra a droga. E o que isso deu nos últimos 100 anos? Deu aumento do preço da droga, uma expansão do comércio de droga e uma expansão do controle social.